Bem, pessoal, seja bem-vindo de volta ao vídeo a série de vídeos que estamos interpretando o termo de fomento. Já fizemos algo semelhante aqui no canal, né, com edital específico do Conselho da Criança e Adolescente do Distrito Federal, né, o CDC-ADF, né, enfim, é na mesma estrutura. A gente vai falando do documento parte a parte. Nesse caso específico eu não vou ficar grifando tudo aquilo que a gente tem conversado, porque no edital a gente tem a questão da interpretação, tem a questão do que a gente sabe que é muito importante, o que não é. Então, aqui, o mais interessante é a gente entender o que a gente está assinando e eu te explicar o porquê que aquela informação existe, porquê que aquilo está rolando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir logo para essa parte 2, vamos falar de algumas cláusulas e vamos iniciar, obviamente, pela cláusula primeira que a gente fala do objeto. No vídeo anterior, né, eu falei para você, eu deixei claro que esse é o único trecho onde você vai extrair uma informação do seu plano de trabalho, do seu projeto e vai colocar ele dentro do termo de fomento. Por esse motivo, o objeto é imutável. A lei não permite que você mude o objeto. Você pode fazer o que for no seu projeto, você pode ter o aval para uma pancada de coisas, mas você não pode mudar o objeto, tá? Então isso é muito importante você reconhecer. O objeto do presente termo de fomento é a execução de realizar exibições do filme documentário, ele bota até entre menção, né? Do filme documentário para ficar de boa, debate com palestras e distribuição de camisetas temáticas sobre a violência nas escolas públicas da região do interior de Pernambuco, apresentando ações ligadas a atividades culturais para transmissão de informações relevantes no sentido de busca entender e diminuir essa violência e suas causas principais, contribuindo para diminuir seus impactos dentro da sociedade como um todo, do universo escolar em particular, né, e gerando desdobramento dentro do universo familiar e social desses jovens. O que acontece? Esse aqui é o objeto. Quem conhece o projeto sabe, o objeto é só esse aqui. Que é o que a gente defende aqui no canal, enfim, defende da projetos e a gente fala isso pra vocês. Realizar exibições do filme documentário para ficar de boa, debate com palestras e distribuição de camisetas temáticas sobre a violência nas escolas públicas da região do interior de Pernambuco. Só isso já é o objeto, tá? Aqui o que aconteceu? Eles colocaram junto o objetivo geral. Então eles colocaram as duas informações que não tem problema, até porque o nosso objetivo geral ele norteia a execução não só quantitativa, mas em especial qualitativa do nosso projeto. Então eles colocaram junto o objetivo geral e foi uma coisa que foi articulada, né, em conjunto, eles nos comunicaram e tudo bem, não teve problema, né? Mas o objeto ele não é essa frase extensa, essa coisa conceitual, não, ela é mais direto, vai direto ao ponto. O que você vai fazer? Realizar a exibição do filme documentário para ficar de boa, debate com palestras e distribuição de camisetas temáticas sobre a violência nas escolas públicas da região do interior de Pernambuco. É isso que vai acontecer, é isso que eu preciso comprovar que vai acontecer. Então, apresentando ações ligadas a atividades culturais para transmissão, isso aqui, cara, não tem como você comprovar tecnicamente, né? É uma coisa qualitativa, isso é uma coisa mais abstrata, né? Dessa forma, né, o objeto ele tem que ser pensado pontualmente no que você vai entregar para você cumprir e você ter o aval depois de que o parecer de que realmente cumpriu. Visando a consecução de finalidade do interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil OSC, quando ele fala recíproco, ele está falando dos dois lados, né? Da organização da sociedade civil e da administração pública, conforme as especificações estabelecidas no plano de trabalho. E aí ele fala que o plano de trabalho que vai regir essa aplicabilidade do objeto, né? Então, o que de fato acontece, tá? Aí a gente fala do plano de trabalho. Ele não pega outra informação do plano de trabalho, ele te diz o que acerca do plano de trabalho você deve saber, né, para essa parceria, né? Então, para o alcance do objeto pactuado, o objeto aqui, ó, tá? Os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente da transcrição, né, ou seja, independente da transcrição, é parte integrante e indissociável do presente termo de fomento. Ou seja, ele não é descrito aqui, mas ele é anexo a esse termo de fomento. Por que isso acontece? Porque ele é um documento mutável, ele é um documento que ele não descreve a realidade da implementação, ele descreve o que se pressupõe, né, e a metodologia para que aquilo aconteça, o objeto aconteça. Contudo, quando você vai executar, você pode se deparar com uma realidade diferente, né, circunstâncias diferentes. A gente viveu muito isso no ano de 2020, né, por conta da pandemia, né, por conta do isolamento social, enfim, de tudo que aconteceu, né, lockdown como um todo, né, e o que acontece é que reconhece-se hoje que o que você apresenta no plano de trabalho, ele é mutável, e isso deve ser conversado com a administração pública. Em alguns casos, o instrumento legal ele permite que você faça isso de uma forma mais autônoma. Você faz algumas alterações simples, né, e depois justifica o porquê que foram realizadas, desde que você, no final de tudo, né, vise o cumprimento do objeto sem mudar os parâmetros de meta, ou seja, sem mudar o número de beneficiados, sem mudar o que você vai fazer, né, de uma forma muito brusca. Se você quer mudar o que você vai fazer, por exemplo, eu quero fazer atividades, eu quero fazer exibições teatrais, né, o que aconteceu em um dos nossos projetos,
para fazer a exibição teatral nas escolas, e aí o que acontece? As escolas não estavam funcionando. Pedimos uma alteração para fazer de forma digital e foi autorizada. É uma coisa que a gente não pode simplesmente fazer, porque muda muito a estrutura do projeto, muda muito a metodologia. Então é o tipo de coisa que ele identifica, que ele fala para você que é importante, é indissociável, né, do termo de fomento. Bem como toda a documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes. É o que ele diz. Uma série de outros documentos, eu posso ter um plano orçamentário anexo, eu posso ter os currículos em anexo, uma série de coisas que fazem sentido ao plano de trabalho e que, porventura, estão associados ao termo de fomento. Subcláusula única. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por certidão de apostilamento, exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo prevista no artigo 43 do caput, né? O caput é a lei que origina isso tudo, né? Que é a 13.204 de 2015 e a 13.019 de 2014. A 13.204 de 2015, gente, ela é uma adaptação da leitura da 13.019, a atualização da leitura, né? Que ele fala no decreto 8726 de 2016, é o decreto da União, né? O decreto da União com a aplicação do marco regulatório das organizações de sociedade civil, tá? Caso em que deverão ser formalizados por aditamento ao termo de fomento, sendo vedada a alteração do objeto da parceria. Sempre vedada a alteração do objeto da parceria. Ou seja, se eu vou entrar em alguma circunstância que está no caput, no artigo 43, né, que ele fala, nesse caso você vai fazer um termo aditivo do seu projeto e não um apostilamento, não a certidão de apostilamento, não é algo que inclui, mas algo que altera, né, o seu projeto. Não é um ajuste, é uma alteração, alguma coisa no sentido do prazo. Termo aditivo é muito mais voltado a prazo, às vezes algumas questões da metodologia, né, mas quando você entra nesses parâmetros que está no artigo 43 da 13.019 de 2014, né, você tem como referência o termo aditivo e assim, eu já ia falar inevitavelmente, mas na verdade é impossível, né, você fazer a alteração do objeto da parceria, né? Não tem como ser inevitável, não, você não pode, tá? Não interprete mal, você não pode fazer de forma alguma a alteração do objeto da parceria, tá? Vamos para a cláusula terceira. Já na cláusula terceira ele fala o seguinte, do prazo de vigência. Ele vai falar agora como é a vigência desse termo de fomento que a gente está conversando. O prazo de vigência desse tipo de fomento será de 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no artigo 55 da Lei 13.019 de 2014 e no artigo 21 do Decreto 8726, que é o decreto... Gente, eu já expliquei isso para vocês. Quando há uma legislação, a sua aplicação territorial, ela depende de decretos executivos também. Qual é esse decreto executivo? Né? No nosso caso do marco regulatório, o decreto executivo da União, né, ele é o 8.726, né, 8726 de 2016. Né? Então ele tem uma série de questões que a lei em si não aborda na parte prática. Tá? Assim como a secretaria, que é outro órgão executivo, o ministério, que é outro órgão executivo, pode ter uma portaria, que é um ato normativo setorial, que nós chamamos, que determina a aplicação do decreto, né, dentro do seu setor. Tá? Então isso é muito importante a gente observar. Mediante termo aditivo mediante o termo aditivo por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada no mínimo 30 dias antes do seu término, desde que autorizada pela administração pública e de ofício por iniciativa da administração pública, quando este der causa a atraso na liberação dos recursos financeiros, limitada ao extrato período do atraso verificado. Então nós temos duas formas de fazer, né, a alteração, o termo aditivo enquanto prazo para o nosso tipo de projeto. Né? A gente incita a administração pública a fazer essa alteração do prazo, da vigência, né, porque a gente percebeu que o projeto ali ele não vai ser executado em 12 meses, apesar de que não quer dizer que o projeto ele seja de 12 meses, ele é um projeto de 4 meses, mas é um projeto que teve o termo de fomento com vigência de 12 meses. Por quê? Para dar gordura para a organização da sociedade civil executar sua atividade. Né? E não só isso. Quando a gente fala do sistema, do mundo de pandemia, de tudo que são as adversidades, né, são desventuras que a gente tem vivido e que a gente não sabe com exatidão o que vai acontecer amanhã, então a gente acaba que tem que trabalhar nessa gordura, né, de tempo, principalmente para não ter problema depois e até por problemas passados que já tivemos, né, que eu já tive que aprender com erros de prazos muito exíguos, né, a gente acaba que agora vem pedindo 1 ano, 10 meses, enfim, muito mais tempo para a finalização daquele determinado projeto. Gente, uma dica para você, se você tem um projeto de 4 meses, você prevê 6 meses de execução para dar tempo de você fazer as coisas tranquilamente,
né? E se você é um projeto que você acontece de forma corrente e que tem uma previsão de recebimento de um recurso a mais para a execução desse mesmo objeto, cuidado, porque você não pode executar 2 objetos com 2 recursos públicos idênticos, né? Recursos públicos diferentes, mas objetos idênticos na mesma pasta. Você não pode fazer isso. Então, o que vai acontecer é que você vai ter que mudar o objeto, e se você tem um recurso público, 2 recursos públicos pensando para o mesmo tipo de projeto, você tem que tomar alguma iniciativa para que seja um projeto diferenciado, ou então para que você consiga fazer ele em menos tempo, para dar tempo de você executar outro projeto, tá bom? E aqui, obviamente, ele determina as 2 circunstâncias. O que acontece? O ofício da administração pública pode acontecer com o gestor. O gestor da parceria, ele observou que o projeto está finalizando e que o prazo ainda está o prazo está muito curto e ele não está finalizando, ele pode fazer essa iniciativa quando, né, o caso for a liberação do recurso público, ou então a publicação no Diário Oficial, alguma coisa atrasar o início do projeto, tá? Então ele pode tomar essa iniciativa. De toda forma, você tem que no mínimo em 30 dias pedir a solicitação, né, do termo aditivo, se o caso for por iniciativa sua. Vamos falar dos recursos financeiros. Para a execução do projeto previsto nesse termo de fomento, serão disponibilizados recursos pelo Ministério da Cidadania por intermédio da Senapred no valor de R$100 mil. A conta da ação orçamentária, aí vem uma pancada de número que não é agora a hora da gente entender isso. Elemento da despesa, lembra lá o que eu falei para você, grupo de natureza 3? Quando a gente fala do grupo de natureza 3, o elemento da despesa sempre vem 33 numa série de números em seguida, né? Aí vem o número da fonte, né? Mas isso não vem ao caso agora. Unidade gestora 550009, né? Quem é essa unidade gestora? É o Ministério da Cidadania, tá? Nota de empenho, número. Aí vem a nota de empenho, que é o quê? A nota de empenho é o reconhecimento do Estado daquela despesa. Ele reconhece que ele vai realizar aquela despesa. Fonte 188, conforme o cronograma, né, de desembolso constante do plano de trabalho. Então, no plano de trabalho eu indiquei como é que eu vou fazer. Eu vou receber 100 mil em parcela única, né, e vou executar 100 mil dessa forma. Esse cronograma de desembolso se apresenta no plano de trabalho e que, inevitavelmente, é um anexo deste termo de fomento. Vamos falar dessa última cláusula para a gente seguir para a parte seguinte, tá bom? Porque, até para, como eu já expliquei na parte anterior, né, a gente não quer prolongar demais os vídeos para que fique fácil de você transitar entre eles e tirar determinadas dúvidas. Da liberação de recursos públicos financeiros. A liberação do recurso financeiro se dará em parcela única, né? Por quê? Porque eu indiquei que é parcela única. Em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação condicionada ainda ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 48 da lei, né, do marco regulatório das organizações do Estado Civil, bem como o artigo 33 dentro do decreto da União. Ou seja, ele fala, eu vou te dar um dinheiro em uma parcela única, porque você me indicou que quer uma parcela única. Essa parcela única ela vai ser desembolsada da seguinte forma, de acordo com o seu cronograma de desembolso, estrita conformidade com o cronograma de desembolso, é o cronograma de desembolso que você apresenta dentro do sistema, como a gente está falando de um termo de fomento celebrado com a União, né? Então o cronograma de desembolso, quando ele identifica dessa forma, ele está falando cronograma de desembolso indicado no sistema. Então eu indiquei no sistema que é uma parcela única e eu apresento como vai ser feito esse plano de aplicação detalhado, né, com esse recurso do desembolso, né? Então, sempre em consonância com as metas das parcerias. Eu falo quanto cada meta vai custar, quanto cada etapa vai custar, o valor de cada rúbrica também, então isso tudo eu boto dentro do sistema também. Então ele fala 2 informações que estão dentro do sistema, né, e ele fala que a liberação de recursos estão atreladas a isso. Tá? E, obviamente, todas elas de acordo com a legislação vigente. Pessoal, ficamos aqui para mais uma parte do vídeo, dessa série de vídeos sobre a interpretação do termo de fomento. Eu espero que você tenha gostado até aqui, que tenha esclarecido pelo menos até a cláusula quinta o que é cada cláusula, né? E que dessa forma, né, você possa ter mais segurança na assinatura desse instrumento. Tá? Fica aí para a próxima parte, vamos acompanhando. Se tem alguma sugestão para os vídeos futuros, coloca na descrição desse vídeo. Obviamente que a gente vai lançar esses vídeos da série todos quase que de imediato, então, né, se você tem alguma sugestão para um vídeo de futuro, até mesmo que seja de termo de fomento, né, eu convido você a assistir as outras etapas que a gente vai apresentar agora, né, mas você já pode sugerir, porque é muito importante para a gente entender, né, o que você tem de necessidade de conhecimento, tá bom? Ficamos aqui, então, e te convido a assistir a próxima etapa e até lá!